Bom dia, legal, bacana poder estar falando com você, né, nesse momento aí onde nós estamos tendo um cuidado maior em preservar a saúde, em ter cuidado, ficarmos assim mais quietos dentro de casa. É muito bacana isso, é muito legal e é preciso isso mesmo, é preciso nos conscientizarmos de que nesse momento é necessário, mas nós estamos aqui de um modo diferente, claro, mas não deixando aí de interagir com você, de conversar com você, para que você não perca conteúdo, para que você não deixe de ter aula, para que você possa, mesmo em casa, nesse período, poder assim estudar, poder continuar se familiarizando com a matéria, poder continuar mantendo a sua mente, né, ativa, se desenvolvendo, para quando nós voltarmos à nossa normalidade, às aulas presenciais, a gente não perder o foco, né, daquilo que nós estamos ou já temos conversado, já temos batido um papo, já temos interagido em sala de aula. Então é bom, poder estar aqui, né, no vídeo falando com você, passando para você algumas informações. E nós vamos assim continuar o nosso assunto que nós começamos falando sobre ensino religioso, relembrar algumas coisas, focar algumas outras coisas diferentes, mas com o objetivo de fazer com que você possa refletir, levar você a desenvolver um pensamento e crer que nas nossas vidas é preciso que nós cuidemos assim de maneira muito especial daquilo que Deus tem dado para gente, que é a vida. E nós precisamos assim saber aproveitá-la da melhor maneira possível. Isso é muito legal. Por isso que o Colégio Batista, né, sendo um colégio confessional, mais à frente nós vamos explicar isso, nós vamos voltar a isso, tem essa preocupação, não em falar de religião, não em falar de pessoas, mas o ensino religioso nos leva a perceber que existe um ser a qual nós chamamos de Deus, que está extremamente interessado na minha vida, na sua vida, um Deus que está extremamente interessado que nós vivamos e vivamos bem, que nós vivamos de maneira tal aonde as nossas vidas vai poder girar em torno de coisas boas, coisas que nos traz saúde física, que nos traz saúde emocional e que nos traz saúde espiritual. Então vamos lá. O que é ensino religioso? Ensino religioso é uma disciplina, como uma outra disciplina que você, como tantas outras, na verdade, disciplina que vocês têm, como português, como matemática, como história, geografia, enfim. O ensino religioso é uma matéria inserida dentro das matérias que você tem. Só que o ensino religioso nos leva a perceber que, diferente um pouquinho das outras matérias, nos leva a caminhar com um entendimento de que nós não podemos pegar aquilo que nós falamos, não podemos tocar, nós podemos sentir, porque nós estamos falando de um ser a qual nós chamamos de Deus. E a Bíblia diz que Deus é um espírito. Deus é espírito. Mas a Bíblia também diz, como eu já falei aqui agora, que a gente pode sentir Deus. O ensino religioso, ele, como eu disse, ele não vai falar especificamente de nenhuma religião, mas a preocupação do ensino religioso é fazer com que você perceba, que as pessoas percebam, que acima de nós há alguém muito preocupado para cuidar de nós, muito preocupado com a gente, muito preocupado no sentido que a gente viva com qualidade de vida, porque hoje
a gente tem vivido sem muita qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, não é só no sentido material, de termos uma casa boa, isso é importante, de termos uma boa alimentação, de termos um carro, nossos pais ter um carro para que possamos passear, sair de vez em quando, enfim, ter todo o conforto que o ser humano precisa ter, digamos assim. Isso é muito legal. E isso nossos pais terrenos, né, eles nos dão tudo isso, porque eles cuidam da gente, eles nos direcionam, eles nos orientam com princípios, com valores, dentro de toda uma situação onde nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, e quando nós já estivermos, no caso vocês estiverem adultos, já adolescentes, e que já começa nessa idade ou até antes, a começar a focar, né, nos valores que são ensinados pelos nossos pais. E nós vamos falar sobre isso mais à frente, que é a ética, que tem a ver com a moral, com o nosso comportamento. Então, tudo isso a gente vai trabalhar. Esse cuidado que nossos pais têm em cuidar bem da gente, em nos amar, em nos ouvir, em nos fazer carinho quando nós, né, precisamos, e a gente sempre precisa de cuidado e de carinho, são nossos pais humanos. Na verdade, os nossos pais humanos são os representantes de Deus aqui na Terra. Deus colocou sobre nós cuidadores, e esses cuidadores são os nossos pais, para nos orientar, para nos direcionar, para cuidar de nós. Como vocês estão, né, no colégio particular, buscando ter um aprendizado com qualidade, com um pouco mais de qualidade, onde uma preocupação, né, com vocês aqui dentro do âmbito do colégio, enfim. Então vocês assim são cuidados, nós somos cuidados. E Deus, diferentemente do ser humano, mas tendo em mente que, como eu disse, que são os nossos pais, são os nossos orientadores que nos direcionam, Deus ele cuida muito melhor de nós. Porque Deus ele é um pai no sentido assim, de tudo de bom que a gente possa pensar e que não tem falha. Porque nós, seres humanos, nós erramos algumas vezes, não é por querer, mas nós falhamos, mas Deus não. O cuidado de Deus sobre nós, ele é demonstrado de uma maneira que ele é constante. O amor de Deus sobre nós, o carinho de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós, para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida com uma saúde tanto física, ou seja, em todo o âmbito material, mas também no lado espiritual da coisa. Então, o ensino religioso não vem, como eu disse, falar de nenhuma religião específica, apesar de você estar estudando num colégio confessional, a gente também vai explicar isso mais à frente, e a gente, como professor, está direcionando você, mas o ensino religioso aqui, enquanto Colégio Batista, não está aqui para dizer que a religião A, B ou C é melhor do que qualquer uma outra. A não é melhor do que a B não é melhor do que a C. Nós estamos aqui para, dentro de toda uma situação, de todo um contexto, falar de Deus. Um ser cuidadoso que planejou a gente, que fez com que nós viéssemos ao mundo para termos um relacionamento íntimo com Ele, muito especial. Um cuidado tão grande que a Bíblia diz que, numa determinada época, Ele enviou seu único Filho ao mundo para que nós tivéssemos uma vida eterna. Uma vida com Ele por toda a eternidade. E aí, mais para frente, a gente também vai trabalhar um pouco mais esse sentido da vida. E quando Deus faz o ser humano, em Gênesis, lá no capítulo 1, nós já até falamos sobre isso, Deus fez o ser humano com muito cuidado, com muito carinho. E Deus colocou diante do homem tudo aquilo que ele precisava, na verdade, para viver e viver bem. Né, e viver com qualidade, e poder ter saúde, e poder
aproveitar ao máximo aquilo que Deus tinha colocado à disposição do homem e da mulher no jardim. O ensino religioso quer trazer a você exatamente, digamos, essa preocupação de Deus, essa vontade que Deus tem em fazer com que você viva e viva de maneira legal, de maneira bacana, de maneira onde você vai poder aprender, em aprendendo vai poder compartilhar com o outro e vai sentindo, né, todo o cuidado de Deus, porque isso a gente pode, apesar de Deus não ter um corpo, que a Bíblia diz que Deus é um espírito, mas você e eu, nós conseguimos perceber Deus dentro de nós. Nós conseguimos sentir, né, Deus dentro de nós. Existe uma palavra que retrata esse crer em Deus, que nós chamamos de fé, é uma palavrinha com 2 letras, mas muito importante, porque para nos aproximarmos de Deus é preciso fé, para acreditar que Ele existe. Então o ensino religioso está voltado, né, exatamente para isso, para poder fazer com que você pense, com que você reflita exatamente sobre esse Deus cuidadoso. E então vamos lá. O ensino religioso é uma disciplina descritiva, ou seja, ela não é só, ela é descritiva, mas ela também é reflexiva sobre o quê? Sobre fundamentos e costumes, sobre valores de uma ou mais religiões. Então vamos entendendo devagar toda a situação aqui. Bom, vamos falar de descritiva. O que é descrição? O que é descritivo? O que vem a ser isso? É algo representativo. Como nós usamos símbolos, letras, desenhos para representar alguma coisa, da mesma forma é o ensino religioso quando se diz que é uma disciplina descritiva. É igual a copiar, é igual a transcrever, é igual a escrever. E é interessante que Deus colocou dentro de nós, colocou em nós, na verdade, ao que nós chamamos de os 5 sentidos, que é a visão, a audição, tato, olfato e paladar, e também chamado de degustação. E esses 5 sentidos eles formam a base da descrição. Ou seja, Deus é tão perfeito, é tão bom, que nos fez para que nós possamos sentir todas as coisas, para que através, né, de enxergar, da visão, que através da audição nós ouvirmos, que através do tato, de tocar as coisas, de sentir as pessoas, e nós estamos aí, como eu disse, né, impedidos no momento de ter essas aglomerações, de apertar as mãos, de abraçar os nossos colegas, os nossos amigos, enfim, mas Deus deu para nós o tato, é para nós podermos abraçar, sentir, tocar, e faz parte da descrição. Deus deu para nós o olfato. Como é bom, né, que eu percebo quando vai chegando aquele horário de antes do intervalo, de 9 horas, 9h20, antes de tocar o sinal, alguns alunos já começam a perguntar que horas são, se já está na hora do intervalo, e quando o sinal toca, né, vocês pegam lá o lanche de vocês, alguns vão comprar lá na cantina, enfim. Isso, nós temos isso porque Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, mas também capacidade, Deus colocou dentro de nós isso, para que nós pudéssemos ver, ouvir, tocar, cheirar e degustar. E, falando em comida, comer é muito bom. A gente gosta de comer porque a gente sente o sabor das coisas. Mas só é possível isso porque esse ser da qual, né, a base de todo o ensino religioso, Deus, colocou isso em nós. Porque de outra maneira isso não seria possível. Então o ensino religioso, ele vai trazendo para nós essa realidade. Apesar de sermos seres humanos, mas Deus nos fez com um cuidado muito especial. Deus nos fez exatamente para vivermos de maneira especial, para aproveitarmos de maneira saudável
tudo aquilo que Ele nos deu para que nós pudéssemos desfrutar. Então, descrição é isso. A descrição é quando nós usamos tudo aquilo que Deus colocou em nós para descrever as coisas, para sentir as coisas, tocando, ouvindo, comendo, cheirando, enfim. Essa é a base da descrição. E aí nós temos o quê? Nós temos 3 meios de descrever. Nós descrevemos através também das palavras ou texto. Quando nós escrevemos alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, nós estamos exatamente, descrevendo. Porque quando a gente vai escrevendo, fulano é assim, 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 eu quero isso, isso e isso. Eu faço quando a gente vai copiando, quando vocês copiam o dever do quadro, vocês estão reproduzindo, escrevendo aquilo que o professor tem orientado e tem passado para vocês. Isso é descrever, é um dos modos de descrever, palavras ou texto, mas também nós temos imagens. Aqueles que gostam de desenhar, tem pessoas que não é muito legal, gosta, tem jeito, para coisa, consegue desenhar assim. Eu não consigo desenhar nada, não sei desenhar uma bola, mas tem pessoas assim, muito capacitadas, e o desenho também é um modo de você poder descrever as situações. Às vezes quem gosta de desenhar, quem tem talento, olha para uma figura e desenha igualzinho, tá lá. Então, um outro modo de descrever também são imagens. E o terceiro são os números, porque nós representamos, e vocês são muito melhores do que eu em matemática, porque os números também representam. Quando nós queremos somar, dividir, multiplicar, enfim, quando nós queremos contar de uma maneira assim, através de escrita, enfim, nós usamos os números. Então, nós temos 3 meios para descrever: palavras ou texto, imagens e números. Então, o ensino religioso é uma matéria descritiva, ou seja, como eu disse, igual às outras matérias, diferentemente que nós tratamos com um ser a qual nós chamamos de Deus. Não é algo que nós podemos tocar, mas é um ser que nós podemos senti-lo. Mas uma outra coisa também é que o ensino religioso ele é reflexivo. O que vem a ser reflexivo? É aquela coisa de nós podermos refletir sobre as coisas, não fazer as coisas impensadamente. Porque tudo que a gente faz tem consequência. A gente costuma dizer que para cada ação tem uma reação. Ou seja, para cada atitude que nós tomamos tem consequência. Então nós precisamos refletir. O ensino religioso leva a você, leva a mim, leva a todos nós a refletirmos sobre os nossos atos, sobre tudo aquilo que nós fazemos, por uma insensatez, por não pensar naquilo que Deus tinha colocado para ele, ou seja, para o homem lá no jardim. O homem acabou vindo a desprezar tudo de bom que Deus tinha feito para ele. Deus vai lá no jardim, coloca o homem, coloca alguém próximo a ele, que foi a mulher, e lá eles viviam, tinham de tudo. E aí Deus vai orientar o quê? Olha, cuidado, tudo isso aqui é para você, mas você não deve usar dessa árvore aqui, não deve fazer uso dela. E talvez, ou provavelmente, num momento assim de perda de noção daquilo que Deus tinha orientado, ou seja, a desobediência e não querer refletir em tudo aquilo que Deus diz, o que o homem, o que a mulher faz? Eles vão pegar desse fruto, eles vão comer desse fruto, e aí acontece as consequências de um ato impensado, de um ato até de rebeldia contra Deus. E às vezes nós somos assim. Às vezes, querendo fazer as coisas por nossa conta, a gente acaba se rebelando contra a autoridade dos nossos pais, contra a autoridade dos nossos superiores. A gente acaba tomando atitudes que lá na frente vai causar transtorno para nós. Um exemplo,
o Colégio Batista, vamos voltar aqui ao colégio. Nós temos aí normas, o Colégio Batista tem regras. O Colégio Batista, por exemplo, não só para vocês, mas para nós professores também. Vocês, por exemplo, precisam usar uniforme. Vocês têm calça, a camisa do colégio. Vocês, por exemplo, têm a apostila que precisa ser comprada. Ou sim, vocês têm que manter o caderno, todos os livros de vocês, todo o material. Por quê? Porque o professor vai olhar o material de vocês, o professor vai dar visto. E aí, quando vocês, de alguma forma, começam a achar que isso não tem muita importância, ou mesmo sabendo que tem importância, mas não dão muita atenção, não, como a gente diz, não dá muito ouvidos para a coisa, o que acontece? Vocês acabam sendo levados à coordenação e lá acontece toda aquela situação que vocês já sabem. Vocês são notificados, os pais de vocês têm que vir aqui e vão procurar saber a direção do colégio, a coordenação, por que de você não está fazendo. A mesma coisa são quando acontecem as advertências. Por que as advertências? Porque a gente não obedece às regras. Então, não pode fazer isso, e aí você faz. Pode fazer aquilo, você faz. Não pode correr, não pode brincar, de ficar empurrando um colega da maneira que ele venha a se machucar. Há uma orientação, por exemplo, que ao descer as escadas para o intervalo ou para os intervalos, precisa descer a escada moderadamente, todo um cuidado. Mas esse cuidado é ruim para você? Não, não é. Esse cuidado é bom que o colégio tem para que você não venha a ter problemas, não venha a ter dificuldade. E quando você não cumpre as normas, o que acontece? Você acaba tendo que passar pela coordenação, os seus responsáveis são notificados e aí você acaba sendo prejudicado de alguma maneira. Como nós professores também, nós temos normas, nós não podemos vir para o colégio de qualquer jeito. Nós precisamos, não podemos vir com calça rasgada, toda uma orientação em relação ao professor, à professora. Nós somos cobrados, por exemplo, naquilo que nós precisamos fazer, matéria. Desculpa, o professor, ele é cobrado se ele não cumpre as exigências do colégio. Então, isso aí é que nós precisamos pensar, refletir se é bom ou se não é bom para a gente. Precisa a gente pensar, porque às vezes nós fazemos as coisas meio que impensadamente. Nós fazemos as coisas meio assim, de qualquer jeito, sem pensar que tudo que nós fazemos tem o quê? Tem consequências. É que tudo que nós fazemos acaba, de certa forma, voltando para a gente. Então, o ensino religioso quer levar você a refletir. Na religião não é diferente. Na religião também é assim. Quando você ouve alguma coisa, que alguém passa para você alguma informação na sua igreja, aonde você frequenta, ou se você não frequenta um espaço religioso, mas alguém fala para você sobre religião, você precisa refletir para saber, primeiro, tem coerência o que as pessoas estão falando para você? Porque senão você corre o risco de, né? A gente, você não, nós corremos o risco de sair por aí falando, né, tudo que as pessoas falam para a gente. Eu costumo dizer assim, é igual o papagaio de pirata. Como é que funciona isso? Ele só repete o que falam. E se a gente não tiver cuidado, na religião também acontece assim. A gente ouve, a gente não reflete e a gente sai falando aquilo que a gente ouve. E a pergunta é, será que tudo que a gente ouve é coerente? Será que tudo que a gente ouve é correto? Será que tudo que a gente ouve está de acordo verdadeiramente com aquilo que Deus ensina na Bíblia? Por isso que o ensino religioso quer fazer você refletir. Refletir sobre tudo. É por isso Deus deu para nós a capacidade de discernimento. Por isso Deus deu para nós a capacidade de ouvir, de internalizar tudo isso e a partir daí a gente começar a refletir.
começar a pensar no que é coerente, no que não é coerente. E quando nós temos dúvidas, é preciso a gente perguntar também, porque às vezes a gente não pergunta, porque às vezes também nós não buscamos orientação das pessoas que podem nos ajudar. E aí a gente acaba, né, vamos voltar lá ao Jardim do Éden, a gente acaba fazendo como Adão e Eva, no momento impensado, eles ouviram as orientações de não fazer, mas porque não pensaram, não tiveram cuidado de perguntar, Deus, é isso mesmo? Né? Porque na dúvida a gente pergunta, mesmo que a gente já saiba que não é, ou que é, por exemplo, a gente pergunta de novo. Por exemplo, vamos à matéria. O professor pergunta lá, terminou de dar matéria, você entendeu? Geralmente todo mundo balança a cabeça, entendeu? Aí quando chega na prova, o que acontece? Pois é. Então, assim, é preciso tirar dúvidas, é preciso perguntar. Então, o ensino religioso quer fazer você refletir, mas refletir, analisar, pensar, mas sobre o quê? Sobre fundamentos, costumes e valores. Aí vamos por parte aqui. Que são fundamentos. Tudo tem um fundamento. A religião também. Primeiro que, como eu disse, Deus não fundou religião. A Bíblia fala que Deus fez a igreja dele. Então, é importante que nós possamos parar para pensar nisso. Nós vamos a um local que nós chamamos de igreja, um templo religioso, para que nós possamos ter comunhão com o outro, para que nós possamos cantar, para que nós possamos ter um período de convivência muito legal lá. Mas assim, a religião, a igreja, o evangelho, ela tem uma base. É igual uma casa. A sua casa, a minha casa, a nossa casa, geralmente, ela é construída com toda uma estrutura. E ela não começa com as paredes. Uma casa, um prédio, seja lá o que for, começa com a estrutura básica, que é a fundação, que nós chamamos. Primeiro se levanta lá, cava uns buracos, monta toda uma estrutura. Ali se levanta os pilares de uma casa, com colunas, com os alicerces, com tudo tem direito. E não dá para ser qualquer material também. É preciso material de boa qualidade, porque isso é o fundamento, é a base de tudo. Então, a religião, o fundamento dela é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E isso a Bíblia nos diz, né? No Evangelho de Mateus vai dizer que foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus, quem fundou a igreja. Então, a igreja ela é importante que tenha uma base, e a base está no Filho de Deus. A base da religião está em Jesus. Não veio, né, a igreja do Senhor a existir de qualquer maneira. Os nomes que nós damos à igreja, ou às igrejas, seja batista, assembleia, metodista, católica, isso são denominações, como eu disse mais na frente, a gente vai falar sobre isso. Mas a igreja em si, aquilo que foi planejado por Deus, Jesus é o seu fundador. Por isso que a religião ela tem uma base, ela tem um fundamento. Mas a religião também ela tem seus costumes e tem seus valores. Como é isso? Regras. E a gente estava falando sobre o colégio, Gurami, porque tudo precisa de uma regra. Porque regras, na verdade, regras e valores são práticas, são costumes que a gente vai pegando. Por exemplo, vocês têm vários professores. Cada um tem seus costumes, cada um tem os seus hábitos, cada um dá a sua aula de maneira diferente, interage com vocês de maneira diferente, mas todos nós somos professores e que de alguma maneira você é influenciado. E aí a pergunta é, de que maneira você é influenciado? O que você pega? Porque você acaba pegando algumas coisas, mas é preciso tomar cuidado para que tudo aquilo que nós professores falamos para você, você precisa tomar cuidado, né, para que você seja direcionado. Porque às vezes a gente pode falar algumas coisas que pode não ter nada a ver. É difícil acontecer? Mas pode acontecer. Então, existe uma regra, existe um costume, que é para essas regras, esse costume é para direcionar você de maneira saudável, de maneira cuidadosa, para que você possa
perceber que valores são importantes, que vocês aprendem em casa. Eu sempre, repito para as turmas o seguinte: lembra dos ensinamentos em casa? Cuidado com quem você anda. Não toque nas coisas quando estiver em algum lugar. Você não é todo mundo. Não pare para dar informações a estranhos. Então, assim, são valores. Valores que nós aprendemos aonde? Em casa. Nós aprendemos isso em casa. E esses valores precisam ser praticados. Porque se não forem praticados, tudo que nós aprendemos em casa, nós corremos risco. Imagina você, suponhamos que você vai sozinho para casa. Essa idade é difícil, tem sempre um responsável que vem buscar você. Isso é muito legal, isso é muito bacana esse cuidado. Mas vamos supor que você foi sozinho para casa. Se alguém chamar, ei menina, vem cá, você iria? Não, você não deve ir, você, muito pelo contrário. Se alguém te chamou, você vai na direção contrária que a pessoa está. Por quê? Porque hoje, lamentavelmente, não dá para se confiar, nas pessoas, infelizmente. Mas isso nós aprendemos em casa. Se alguém perguntar, me informa as horas, você vai dar as horas, vai informar. Não, você não deve pegar seu celular do bolso se você não tiver com relógio. E mesmo que você esteja com relógio, você não vai parar. Você pode até falar as horas, mas andando. E se a pessoa insistir, você vai correr. Mas isso nós aprendemos em casa. São valores que são nos direcionados. Porque isso tem a ver o quê? Com os bons costumes, com aquilo que nossos pais, preocupados com a nossa educação, eles vêm a nos ensinar. E isso é uma forma de proteção, porque quando a gente aprende, quando nós aprendemos essas coisas, nós estamos guardando a nossa vida mesmo. Nós estamos tomando cuidado de nos proteger. Agora, quando nós, jogamos fora essas orientações, a gente fica meio que desatento, a gente fica meio que desapercebido. A gente acaba não vendo, às vezes, o perigo que está muito perto da gente. Por isso, é preciso que nós seguimos as regras, que nós pratiquemos as regras que nos ensinam desde pequenininho. A criança, geralmente, quando começa a descobrir que tem mão, que tem pé, porque ninguém nasce andando, você vai descobrindo, a gente, quando vai começando a entender isso, o que a gente faz? Tudo que a gente sabe que tem mão, a gente começa a perceber que temos mãos, e a gente faz, a gente quer pegar tudo. E se os pais não estiverem atentos, pode ser perigoso. Porque da mesma forma que a gente descobre que a gente tem mãos, a gente descobre que a gente tem boca, que a gente tem ouvido, que a gente tem nariz. E aí, geralmente, a criança que não tem discernimento ainda para isso, o que ele faz? Ele geralmente leva a boca, às vezes o nariz, o ouvido, e isso vai dar trabalho para quem? Para os pais, mas a criança ela não tem como saber. E coisa pior, às vezes, ainda é atraente aquela tampinha lá da tomada, que os pais geralmente quando tem crianças de colo que ainda não tem esse discernimento, o que eles fazem? A gente coloca a tampa lá na tomada para que as crianças ficam protegidas, para que não enfie o dedo, para que não pegue nada, enfie lá no buraquinho lá da tomada onde passa energia, não deixa vocês perto do fogão, principalmente quando a mãe está cozinhando, tem cuidado com cadeiras, enfim, é todo um cuidado. Mas quando vocês começam a desenvolver, como vocês são hoje já crescidos, espertos, inteligentes, conhecem tudo, como vocês mesmos às vezes dizem, essas regras, essas práticas já são passadas para vocês. E aí vocês precisam o quê? Tomar cuidado. Ouvir, dar atenção, refletir, pensar, se é o meu pai, se é a minha mãe, se é o meu responsável, não me quer mal. Então, tudo que eles me falam e me orientam, eu preciso tomar cuidado, eu preciso estar atento. Então, a religião, ela leva você a pensar nisso, leva você a pensar, a refletir em tudo aquilo que você aprende, e até as coisas não muito boas que você ouve, que alguém fala para você,
também é importante para você perceber que não é para você fazer. Não, isso aqui meus pais já me orientaram e eu sei que não é para fazer. Mesmo que a princípio as coisas sejam muito atraentes, mas não é para fazer. Certo? E uma outra coisa que a gente precisa entender e que a gente aprende também com valores é ética. Né? O que é ética? Ética tem a ver o quê? Com moral. O objetivo da ética é direcionar você para as melhores ações. Ou seja, como você, como eu, como nós devemos nos conduzir. A importância da atitude que tomamos. Uma das definições de ética é: a ética trata de assuntos morais, ou seja, aquilo que pertence ao caráter e à formação do indivíduo. Ou seja, você está em processo de formação. Então, enquanto você, eu costumo dizer assim, o cérebro, né, de criança, de junior, como vocês, é igual uma esponja, vocês têm capacidade de absorver muitas coisas. Vocês estão no processo. E tudo que vocês ouvem, vocês guardam. Só que existem coisas que vocês ouvem que é preciso ser deletado. Entra e sai, não pode ficar. Não tem como não ouvir, graças a Deus. Nós não somos surdos, vocês não são surdos, então às vezes vocês ouvem coisas que, vamos dizer assim, são complicadas. Acaba não sendo um direcionamento saudável, que não vai levar você a também uma coisa saudável. Mas mesmo ouvindo isso, mesmo percebendo isso, e mesmo às vezes até dar uma coceira nos ouvidos, você precisa deletar. Você precisa tomar cuidado. Você não pode fazer, não deve fazer, porque você sabe que isso é ruim para você. O ensino religioso quer levar você a pensar nisso. Porque Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. E é exatamente isso que o ensino religioso quer levar você. E a ética, como eu estava dizendo, a ética é o que vai fazendo com que você vai se tornando bom cidadão, vai interiorizando na sua mente, vai pegando os ensinamentos, todos os ensinamentos bons, coerentes, legais para a sua vida, que você sabe que vai ajudar você mais à frente. Então a ética vai começando a formar o seu caráter, até porque hoje, em questão de caráter, as coisas são muito complicadas. É isso em todos os meios. Hoje a gente nós temos visto, na verdade, na sociedade, pessoas que fazem as coisas mais absurdas e assim, achando que está tudo tranquilo, porque para ele o importante o quê? É levar vantagem. Ele não está preocupado com você, não está preocupado comigo. O que ele quer é levar vantagem. Portanto, a ética ela é importante para nós nos conduzirmos, saber aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. Há uma linha, porque o meu direito, o seu direito, o nosso direito termina aonde começa o do outro. Então a ética ela vai nos conduzir. Então o ensino religioso trata de todas essas situações, dentro de um contexto bíblico, mostrando um exemplo, que o próprio Jesus, em momento algum, faltou com a ética. Jesus viveu uma vida, enquanto ele estava aqui na terra, com muita qualidade, respeitando as leis dos homens, sendo fiel a Deus, mas respeitando as leis dos homens, sem burlar, ou seja, sem criar dificuldade. E Jesus é o nosso melhor exemplo. Então eu quero terminar a nossa aula de hoje relembrando a você o seguinte: o ensino religioso é uma disciplina descritiva, reflexiva sobre fundamentos e costumes e valores de uma ou mais religião. Descritiva porque leva a gente a perceber uma representatividade que é feita de maneira copiada, escrita, transcrita, enfim, com tudo aquilo que Deus nos deu, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E na próxima semana a gente volta aí a esse assunto, ainda tem algumas coisas ainda que nós precisamos conversar
sobre o ensino religioso, sobre essa questão da ética, sobre essa questão da moral, sobre os ensinamentos dos nossos responsáveis. Nós precisamos falar da definição de religião e também falar um pouco sobre denominação, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Foi bom falar com você e que Deus possa estar aí abençoando você, a sua família e a todos nós.